O Cinturão Intercontinental é um dos títulos mais antigos da história da WWE, carregando uma história rica e cheia de nomes marcantes, desde campeões lendários até outros menos lembrados ao longo dos anos. Quando o assunto é WrestleMania, o cinturão tem um histórico bastante irregular. Em alguns períodos, ele passou anos sem ser defendido no evento. Já em outras ocasiões, além de estar em jogo, o título chegou até mudar de mãos no maior palco da luta livre. E é claro, nem todas essas mudanças foram iguais. Algumas criaram momentos memoráveis, ajudaram a consolidar novas estrelas e ficaram marcadas na história. Outras, por outro lado, acabaram sem grande impacto, passando quase despercebidas. Essas trocas de título podem ser analisadas por vários critérios, mas o mais importante é simples: o quão grande e marcante foi aquele momento na noite em que aconteceu. William Regal contra Rob Van Dam na WrestleMania 18. A Attitude Era não foi nada gentil com o cinturão intercontinental, já que o título passou por várias mudanças rápidas e reinados pouco marcantes. A WrestleMania 18 começou com Rob Van Dam derrotando William Regal para conquistar o cinturão, após uma luta boa e sólida. Porém, infelizmente, os dois não tiveram muito tempo para desenvolver o combate. Isso acabou prejudicando o resultado final, o que ficou abaixo do esperado, especialmente considerando o talento envolvido nessa luta. Ainda assim, foi um momento agradável para Rob Van Dam saindo por cima com o cinturão, encerrando a luta com uma boa reação do público. JBL contra Rey Mysterio na WrestleMania 25. Em apenas 21 segundos de luta, Rey Mysterio derrotou JBL em uma das lutas mais rápidas da história da WrestleMania, conquistando seu primeiro cinturão intercontinental. O momento pegou os fãs completamente de surpresa, não só pela rapidez da luta, mas também porque JBL anunciou a sua saída da WWE logo após a derrota, encerrando a sua carreira naquele instante. A execução desse segmento foi bem feita, e até hoje é lembrada como uma das mudanças de título mais divertidas e inesperadas da longa história do cinturão intercontinental. A luta de escadas na WrestleMania 31. A luta de escadas que abriu a WrestleMania 31 foi simplesmente fantástica. Daniel Bryan, Dean Ambrose, Wade Barrett, Stardust, Dolph Ziggler, Luke Harper e R-Truth se juntaram para criar um combate caótico, insano e brutal, que levantou o público do início ao fim. A vitória de Daniel Bryan, após uma troca insana de headbutts contra Dolph Ziggler, foi um grande momento. No entanto, para muitos fãs, foi difícil engolir o fato de que ele saiu do main event da WrestleMania 30 para conquistar um título de mid-card no ano seguinte. Mesmo assim, a conquista ainda foi uma mudança de título bem forte e marcante, embora não esteja entre as maiores de todos os tempos, principalmente quando comparada ao seu icônico triunfo pelo título mundial no ano anterior. Rick Rude contra Ultimate Warrior na WrestleMania 5. E galera, esses dois já tiveram combates melhores pelo cinturão intercontinental, mas essa luta cumpriu bem o seu papel dentro do contexto. Rude entregou uma atuação excelente como heel, praticamente carregando o combate e guiando o Ultimate Warrior para uma luta competente. Como recompensa, dentro da história, acabou conquistando o cinturão intercontinental de uma forma sólida. Com a ajuda de Bobby "The Brain" Heenan, Rude trapaceou para garantir a vitória, dando a Ultimate Warrior sua primeira derrota por pinfall na WWE, ainda que de maneira um tanto barata. No mínimo, a mudança de título serviu para aumentar ainda mais o ódio do público por Rick Rude, fortalecendo seu papel como vilão. Seth Rollins contra The Miz contra Finn Balor na WrestleMania 34. A WrestleMania 34 começou com uma ameaça tripla eletrizante, com The Miz colocando seu cinturão intercontinental em jogo contra Seth Rollins e Finn Balor. Com 3 nomes já consolidados e extremamente talentosos no ringue, a luta teve aquele clima de grande combate desde o início, e entregou exatamente isso. A luta foi ótima, cheia de ação e momentos intensos. Depois de uma batalha muito disputada, Seth Rollins saiu vitorioso, conquistando o cinturão em um momento forte e muito celebrado pelo público, que reagiu com grande entusiasmo. Pode não ter sido uma vitória histórica ou revolucionária, mas ainda assim foi uma excelente mudança de cinturão, que funcionou muito bem dentro do evento. Gunther contra Sami Zayn
na WrestleMania 40. Gunther chegou até a WrestleMania 40 como o campeão intercontinental mais longevo da história da WWE, além de estar invicto desde a sua estreia no roster principal. Ao lado de Sami Zayn, ele protagonizou possivelmente a melhor luta da noite de sábado do evento. Após 2 anos dominando como campeão, Gunther finalmente foi derrotado, e justamente por Sami Zayn, que conquistou uma grande vitória na WrestleMania. É verdade que essa conquista poderia ter sido usada para criar uma nova estrela, mas isso não tira o peso do momento. Ainda assim, foi uma mudança de título importante, marcante e histórica, encerrando um dos reinados mais dominantes da história do cinturão intercontinental. Bret Hart contra Roddy Piper, na WrestleMania 8. E galera, Bret Hart e Roddy Piper se enfrentaram em uma luta tecnicamente brilhante na WrestleMania 8, roubando a cena com uma verdadeira aula de luta livre. Mesmo sendo 2 babyfaces, ficou claro durante todo o combate que ambos estavam dispostos a fazer de tudo para sair com o cinturão, o que ajudou a reforçar o quanto o cinturão intercontinental era importante e desejado naquela época. No final, Bret Hart saiu como vencedor após Roddy Piper lutar contra seus próprios instintos e se recusar a trapacear para vencer. Aproveitando esse momento, Bret Hart garantiu a vitória e protagonizou uma das melhores mudanças de título da história da WrestleMania. Braun Breaker contra Penta, contra Finn Balor, contra Dominic Mysterio, na WrestleMania 41. Aproveitando um enorme crescimento de popularidade, a WWE decidiu apertar o gatilho na WrestleMania 41 e coroar Dominic Mysterio como campeão intercontinental, após uma luta Fatal 4-Way muito divertida e bem trabalhada. O combate também contou com Finn Balor, o então campeão Braun Breaker e Penta, reunindo 4 estilos completamente diferentes que se encaixaram muito bem ao longo da luta. No momento decisivo, Dominic surpreendeu ao dar o pin justamente em seu companheiro de Judgment Day, arrancando uma reação gigantesca do público. A comemoração pós-luta foi simplesmente inesquecível, um daqueles momentos que ficam marcados para sempre na carreira de um lutador. Luta de escadas na WrestleMania 32. E para vocês terem uma ideia, Zack Ryder nem estava originalmente escalado para lutar na luta de escadas pelo cinturão intercontinental na WrestleMania 32, o que tornou sua vitória ainda mais incrível. Em um dos maiores azarões da história do título da WrestleMania, Ryder surpreendeu todo mundo ao empurrar The Miz do topo da escada e conquistar o cinturão, levantando o público a uma reação ensurdecedora. A luta ainda contou com nomes como Stardust, Sin Cara, Kevin Owens, Sami Zayn e Dolph Ziggler, que juntos entregaram um combate caótico e extremamente empolgante, abrindo o evento com tudo. Macho Man Randy Savage contra Ricky the Dragon Steamboat, na WrestleMania 3. E a maior mudança do cinturão intercontinental da história da WrestleMania foi justamente a primeira, quando Ricky the Dragon Steamboat derrotou o Macho Man Randy Savage em uma luta que até hoje é considerada uma das melhores de todos os tempos do evento. Os dois simplesmente roubaram o show com uma verdadeira aula dentro do ringue, entregando um combate técnico e envolvente do começo ao fim. O resultado foi uma vitória fantástica de Ricky Steamboat, diante de um estádio lotado que explodiu em comemoração. E o reinado que veio depois pode até não ser tão lembrado, mas isso não diminuiu em nada o impacto daquele momento. A conquista em si se tornou histórica e continua sendo reverenciada até hoje como um dos maiores momentos do cinturão intercontinental da história da WrestleMania. Mas então galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!